Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, o vídeo de hoje é simples, afinal, como vocês leram aí no título, eu vou apenas explicar o nome de jogos e seus significados. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começando com The Last of Us. E bem, The Last of Us significa o último de nós. Bom, esse título tem várias interpretações, mas aqui eu acredito refere-se à humanidade, obviamente, já que, o último de nós, o jogo trata como se fosse um apocalipse de zumbi baseado em um fungo e tudo mais. E basicamente eu acredito que isso seja nada mais nada menos do que, vamos dizer assim, uma reflexão. Eu só não sei dizer se essa reflexão é por conta dos fungos e dos infectados, ou do jeito que os humanos respondem a esse caos. Seja como for, o título basicamente remete a isso. Uma reflexão sobre a humanidade em si. Falando agora de um jogo que tem um subtítulo, tanto quanto curioso, não o título em si, nós temos Injustice, God Among Us. E bom, Injustice significa injustiça, que é o contrário de justiça. Essa parte do título eles devem ter escolhido porque, Liga da Justiça, Justiça, Injustiça e tal. Já o Deus Entre Nós está ligado aos super-heróis. Que bom, nesse jogo, basicamente, o Superman de outra realidade acaba ficando no mal após perder sua Lois Lane. E nisso ele acaba se tornando um ditador, que tinha os poderes de um deus. E aqui rola basicamente o embate entre visões de mundo. Um mundo controlado por um ditador sangrento, que almeja a paz, mas por isso o custo de liberdade acaba sendo alto, contra apenas um guerreiro, que está disposto a fazer tudo para derrotar esse ditador, inclusive trazendo versões dele mesmo de outro universo. É um título que, apesar de simples, é um tanto quanto pensativo, sabe? Mas, bem, agora indo para o próximo jogo aqui da lista, nós temos Assassin's Creed. E bom, Assassin's Creed significa o credo dos assassinos, que é basicamente a crença que os assassinos têm. Que no caso, ambos os lados defendem a paz, mas com métodos diferentes, enquanto um quer a liberdade e o outro quer o controle. Mas falando agora sobre uns subtítulos no caso, já que pelo menos a maioria dos jogos de Assassin's Creed possui pelo menos um subtítulo. Começando pelo Brotherhood, que significa Irmandade. E bom, fora a Irmandade estar claramente se referindo aos assassinos, Irmandade aqui também se dá o fato de que o jogo trouxe uma nova mecânica, que no caso é de contratar assassinos. Ou melhor, recrutar eles, no caso. Inclusive você tem até uma mecânica de poder mandar eles para missões e tal, e eles recolhem os itens e tudo mais. Então, mais por conta dessa mecânica, ele acabou ganhando esse nome. Já Revelation, Revelações, tem esse nome por conta das revelações que acontecem no game. No caso, mais sobre o passado de Altair especificamente. Black Flag faz referência à lendária Bandeira Preta, que era o símbolo dos piratas, basicamente. Pelo menos no imaginário popular, porque há registros históricos que falam outra coisa sobre as bandeiras, mas enfim. Agora, Rogue é uma palavra que significa desonesto ou algo ruim, vamos dizer assim. O que faz sentido, já que em Assassin's Creed Rogue nós controlamos um assassino que acaba virando um templário. Unity vem de união, o que faz sentido novamente, até porque é a Revolução Francesa e basicamente é o povo se unindo. Syndicate vem de sindicato, o que faz referência ao Sindicato dos Trabalhadores, que aconteceu muito durante a Revolução Industrial. Oris significa origem, o que faz sentido, já que Oris conta a história da Irmandade dos Assassinos. Odyssey significa Odisseia, que vem do nome do herói grego Odisseus. Basicamente, esse termo Odisseia significa uma jornada que se passa por tantos acontecimentos muito diferentes e extravagantes, até chegar ao claro no fim da sua jornada. Tudo isso graças ao Odisseus, já que ele era basicamente um herói grego que passou por uma jornada com essas características que eu falei. Agora, o Valhalla de Assassin's Creed Valhalla significa paraíso na mitologia nórdica. E Mirage vem da palavra miragem, que significa ilusão de ótica normalmente acontecida no deserto. E por último, a palavra Shadows, que significa sombras e, por sua extensão, ninjas, já que ninjas são conhecidos por agir nas sombras e ser furtivos. E é claro, nós temos também o Assassin's Creed spin-off Liberate, que significa basicamente liberdade. E temos também a DLC Freedom Cry, que significa algo como grito de liberdade. E bem, ambos os títulos se referem à liberdade de escravos, já que nesse jogo nós basicamente libertamos escravos, principalmente na DLC Freedom Cry. E temos também os Assassin's Creed Chronicles, que é basicamente Chronicles significa crônica, e logo em seguida o nome do país, sendo Índia, Rússia e China. E bom, o último jogo que nós vamos falar aqui é o jogo You, Me and Here, ou Tonoro se você quiser falar o nome em japonês. E eu provavelmente pronunciei errado, mas tudo bem. Mas bem, o título You, Me and Here tem um motivo um tanto quanto interessante, que eu demorei um pouco para perceber, mas quando eu percebi minha cabeça simplesmente explodiu, sabe? E bem, o You, que significa você, se refere ao jogador. O Me significa eu, e se refere a essa personagem que está, entre aspas, falando essa frase. Essa personagem sendo a Miyuki, que no caso deveria ser supostamente a garota que você tem interesse. Mesmo o design dela e a personalidade dela não sendo lá essas coisas, né? Mas enfim.
Ela supostamente seria a garota perfeita da visual novel, que você deveria ficar com ela. Já o Here, ou seja, ela, se refere a Aoi, que vamos combinar tem muito mais personalidade e o design dela também é mais bonitinho, né? E basicamente, ela é a personagem que não deveria ter destaque, era pra ser só uma NPC e tal, que aparece de vez em quando na visual novel, mas que ela acaba meio que ganhando destaque acima de tudo, porque ela meio que sabe que está dentro de um jogo. Leia-se essa parte do meio que sabe, já que ela sabe que Miyuki e o protagonista estão destinados a se encontrar, mas que mesmo assim ela acaba se apaixonando pelo protagonista. E é basicamente esse o significado do título. E bom, gente, eu vou deixando o vídeo por aqui, eu sei que foi um videozinho mais curto e tal, mas é um tema que eu vi muitos youtubers fazendo e eu queria trazer aqui pro canal, tá? Inclusive, se vocês gostarem, pode não só acontecer uma parte 2, como também explicando o nome dos animes. De tipo, por que aquele anime tem aquele nome e por que aquele outro anime tem esse nome. Mas, bem, se já é inscrito já sabe, né? Entre no nosso servidor do Discord, se você tiver mais de 14 anos. O link vai estar aqui no comentário fixado. E é isso. Ah, e se você chegou até aqui, comenta algum nome de algum jogo ou anime para eu fazer a tradução e explicar o significado no próximo vídeo. E bom, fiquem bem e até a próxima.